Oi pessoal, aqui é a Maria Amélia e a ideia desse vídeo hoje é a gente abordar um pouco das controvérsias da conferência do CADIGO em relação ao tratamento de anemia na DRC. Então, existiu uma conferência em 2019 e ela foi meio que atualizada em 2021 diante do novo tratamento para anemia, falando especificamente aqui dos estabilizadores da RIF. Então, acho que primeiro de tudo é importante a gente conceituar o que é a anemia, né, falar um pouco da frequência e da etiologia dentro da DRC. Então, a definição de anemia que a gente utiliza é a definição da OMS para a população geral, que seria uma hemoglobina menor que 12 para mulheres e menor que 13 para homens. A anemia ela é mais prevalente na DRC, e isso deve ser aos fatores que levam a essa anemia. Então, como eu falei, a anemia na DRC ela é multifatorial. A gente lembra muito da redução na produção da EPO, mas lembrar que outros fatores, né, podem estar associados, como mais inflamação, estresse oxidativo, uma deficiência nutricional, e uma deficiência de ferro, que ela pode ser absoluta ou funcional. Então, o tratamento para anemia mudou muito nas últimas décadas. O que quer dizer com isso? Até quase 1990, né, até 1989, o que a gente tinha para fazer era a reposição de ferro e para os pacientes que precisavam, transfusão sanguínea. E a transfusão estava associada a um risco muito maior, seja de infecção, ou seja, por uma sensibilização que podia dificultar ou impedir o transplante posterior. Lembrar que a anemia também está relacionada a muitos eventos adversos, né? Então, pior qualidade de vida, os pacientes ficam mais sintomáticos, podem ter mais eventos cardiovasculares. Existiram alguns trabalhos até que relacionaram a anemia com a progressão da DRC. De qualquer forma, o tratamento da anemia mudou, como eu falei, a partir de 1989, quando a gente viu o surgimento, né, dos agentes estimuladores da eritropoiese. Então, a gente fala aqui da EPO, né, especificamente do que a gente mais utiliza aqui, que é a alfa-epoetina. Então, quando a alfa-epoetina passou a ser utilizada, o tratamento realmente mudou muito. E aí passou-se a utilizar a alfa-epoetina para manter valores normais de hemoglobina. E aí o que se viu que estava associado a mais eventos adversos também. Então, a hemoglobina especificamente acima de 13 está mais relacionada a pior controle pressórico, um risco cardiovascular aumentado, quando a gente precisa utilizar um agente estimulador da eritropoiese para manter esses níveis. Não é aquele paciente que normalmente tem hemoglobina de 13, por exemplo. É quando a gente está hipertratando, digamos assim. Então, o CADIGO começa a discutir qual seria o valor ideal para a hemoglobina. O que eles viram, né, o que foi visto em estudos é que assim, existe um benefício claro quando a gente utiliza agente estimulador da eritropoiese para manter a hemoglobina entre 10 e 11,5. Ou seja, quando a gente inicia um tratamento com a hemoglobina menor que 10 e mantém até quando ela está 11,5. E acima de 13, como eu falei, existe um risco claro também. O que é uma das controvérsias, não, o que é uma das discussões e aqueles pacientes que mantêm hemoglobina entre 11,5 e 13? A gente precisa necessariamente retirar o agente estimulador da eritropoiese? Então, a gente não tem essa resposta ainda, né? O CADIGO fala desses valores ideais, que seriam entre 10 e 11,5, que é até um pouco diferente do que a gente utiliza aqui pela diretriz brasileira, que seria entre 10 e 12. Em relação à reposição de ferro, isso também é um pouco controverso, né? Então, a gente acha que é importante a gente conceituar o que seria essa deficiência absoluta, né? Uma deficiência de ferro de fato, de uma deficiência funcional. Então, quando a gente tem, de fato, uma deficiência de ferro, a gente tem níveis de ferro circulante e um estoque de ferro baixo, ou seja, tem uma redução do índice de saturação menor que 20% e também uma redução da ferritina, que seria menor que 100 nos pacientes que não fazem diálise e menor que 200 nos pacientes que fazem diálise. Na deficiência funcional, eu tenho uma redução do ferro circulante, então eu tenho níveis mais baixos de fato do índice de saturação, que seria menor que 20%, mas os meus estoques, ou o meu exame de ferritina, ele pode estar normal ou alto, que não necessariamente quer dizer que o meu estoque de ferro está alto, na verdade isso traduz uma inflamação. E aí, como que é feita essa reposição de ferro? Então, aí é que entram as discussões. Uma das discussões que é citada é: a gente deve suspender essa reposição de ferro venoso quando o paciente está com infecção aguda? Isso manter a reposição aumentaria o risco de progressão dessa infecção? Então, a gente não tem ainda a resposta precisa, mas a nossa conduta ainda é suspender o ferro venoso diante de uma infecção aguda. A outra discussão é como deveria ser feita essa reposição de ferro. Então, o que o CADIGO orienta? É que para os pacientes que não estão em hemodiálise, a reposição deve ser tentada inicialmente por via oral. Então, se a reposição por via oral não funcionar, se o paciente não aderir ao tratamento, se ele não tolerar o tratamento, a gente poderia posteriormente fazer por via venosa.
E nos pacientes que fazem hemodiálise, a reposição poderia ser feita por via intravenosa, de forma imediata. Então, aí entra a discussão também. É importante a gente lembrar que na DRC mais avançada, os pacientes que fazem diálise peritoneal, normalmente a absorção por via oral é um pouco diminuída. Isso porque a gente tem mais hepcidina circulante normalmente, que é um marcador de inflamação também, mas que vai dificultar essa absorção do ferro intestinal. Então, muitas vezes o tratamento ele não funciona por causa disso. A gente tem um nível de hepcidina muito aumentado, que vai dificultar a minha reposição por via oral. Então, nesses casos de falha terapêutica, digamos assim, a reposição venosa ela pode ser feita também. Então, a gente sempre, há muitos anos, tem essa discussão, né? Qual seria o valor ideal de hemoglobina, quando começar a EPO, quando suspender a EPO, e se existem condições que a gente deve fazer, suspender também o ferro. Só que o que mudou recentemente? A gente tem, como eu falei, uma nova classe para o tratamento da anemia, que são os estabilizadores da RIF. Então, RIF é o fator induzido por hipóxia, né? Um sistema que é composto por duas subunidades, alfa e beta, que eles vão estimular a produção de hemácias. O estímulo para o RIF seria a hipóxia. Então, o trabalho, como é que funciona essa medicação? Essa medicação ele vai estabilizar o sistema RIF mesmo na ausência de hipóxia. Então, ele vai funcionar como se o ambiente fosse de hipóxia, fazendo estímulo à produção de hemácias. Então, como é que entra a discussão? Primeiro, em relação à segurança, né, dessa medicação. Em estudos iniciais, interrogou-se se ela poderia estar associada a maior risco de neoplasia, o que não foi comprovado. É uma medicação que ela pode ser feita por via oral, mas ainda é muito cara. E aí entra também uma discussão de que, com o uso dessa medicação, se a gente faz uma produção de hemácias muito mais fisiológicas, qual seria o valor ideal para eu manter a minha hemoglobina? Né? Será que se eu mantiver a hemoglobina normal, acima de 13, eu vou ter um risco aumentado também? Ou se, usando essa nova medicação, e não existe um risco cardiovascular aumentado, e eu posso manter valores de hemoglobina mais altos? A gente não tem resposta para tudo isso, né? Daí as conferências e as controvérsias nas conferências. Mas o que a gente sabe é que essa medicação parece ser segura, ela ainda não está disponível aqui, a não ser por estudo clínico, né? Mas ela parece ser segura, a medicação que ainda vai ser cara, né? Comparado ao Emax, que é bem mais barato. Mas aí que fica essa discussão. Será que com essa medicação eu vou conseguir tratar completamente a anemia? Será que eu tenho um benefício em manter esses níveis de hemoglobina mais altos? Entra aí uma discussão. Uma outra discussão em relação ao uso da EPO, que eu falei dessa questão de neoplasia, é se a gente poderia utilizar também a EPO, né, alfa-epoetina ou dapapoetina, enfim, um agente estimulador da eritropoiese nos pacientes que têm a neoplasia ativa, se isso levaria a um pior desfecho. Então, o que a gente sabe em relação a isso também, né? Discutido no CADIGO, em diversos trabalhos e no CADIGO também. O que eles orientam é que os pacientes que têm uma neoplasia ativa, a gente deve manter também níveis de hemoglobina mais próximos do limite inferior, que isso diminuiria o risco de eventos adversos, sejam eles cardiovasculares ou progressão da neoplasia. Então, só para a gente lembrar daquilo que o CADIGO aborda, né? Ele fala da questão do uso das novas medicações, de quando começar e quando parar o uso da EPO, né, dos análogos da eritropoetina, e também em relação à reposição do ferro. Então é isso, pessoal. A gente queria trazer um resuminho mesmo, falando um pouco dessas polêmicas, mas eu acho que vale a pena ler de fato as diretrizes, que é o que orienta a gente em relação ao tratamento. Então, até o próximo vídeo.